Olá e bem-vindos de volta, pessoal. Obrigado por acompanharem hoje. Por favor, considerem apoiar meu trabalho no Patreon e no Substack em worldaffairsandcontext.com e inscrevam-se aqui no YouTube para continuarem conectados. Os laços entre China e Rússia estão se fortalecendo e, claro, a grande mídia aqui no Ocidente não vai contar nada sobre isso para vocês. Nessa semana em Pequim, o presidente chinês Xi Jinping se reuniu com Vyacheslav Volodin, que é o presidente da Duma Estatal da Rússia. Esse encontro foi muito importante, porque destacou a força crescente dos laços entre China e Rússia e também o papel desses dois países em uma nova estrutura global emergente. O presidente Xi Jinping não perdeu tempo em deixar muito clara a importância dessa reunião. Ele declarou que as relações entre China e Rússia são, abre aspas, as relações entre grandes países mais estáveis, maduras e estrategicamente significativas no mundo volátil em transformação de hoje. A declaração não pode ser encarada levianamente. Não deve ser encarada levianamente. Diferente dos líderes do mundo ocidental, o líder chinês é muito modesto e diplomático em sua avaliação das relações internacionais. Isso não é apenas retórica, é um sinal, é um indicativo. Em uma era marcada por fragmentação, conflito e atrito, especialmente entre grandes potências, Pequim e Moscou estão apostando ainda mais na cooperação, unidade e uma visão compartilhada. Claro, eles não podem e não vão concordar com todas as escolhas políticas. Isso seria impossível. Mas esta é a aproximação mais estreita que se pode imaginar entre China e Rússia. Esta reunião ocorre após a visita de Xi Jinping à Rússia em maio, durante a qual ele participou de cerimônias que marcaram o 80º aniversário da vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Em maio, visitei seu país e participei do 80º aniversário da grande vitória da União Soviética na guerra. Tive uma conversa profunda com o presidente Putin e desenvolvemos um novo plano para o desenvolvimento das relações China-Rússia. Na próxima semana, a China irá comemorar solenemente a vitória na guerra de resistência contra o Japão e na guerra antifascista. Este é o 80º aniversário dessa vitória. Uma celebração desse tipo, incluindo um grande desfile, destaca que China e União Soviética foram os principais campos de batalha na Ásia e na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse mesmo espírito, Xi Jinping observou que a China está preparando sua própria comemoração na próxima semana, no início de setembro, para homenagear a vitória na guerra de resistência do povo chinês contra a agressão japonesa e a luta global contra o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Nesta semana, ao se reunir com Volodin, Xi Jinping enfatizou um ponto crucial. Tanto a China quanto a União Soviética, como os principais campos de batalha da Segunda Guerra Mundial na Ásia e na Europa, respectivamente, arcaram com enormes custos humanos para derrotar as forças fascistas do militarismo japonês e da Alemanha nazista. Essa história compartilhada forma a espinha dorsal da amizade entre China e Rússia hoje. Essa memória histórica é um dos principais componentes das relações bilaterais atuais, como enfatizou Xi Jinping durante seu encontro com Volodin nesta semana. Mas isso não se trata apenas de nostalgia ou sacrifício compartilhado. Trata-se de formar um futuro enraizado no respeito mútuo, na coordenação estratégica e também em uma ordem mundial multipolar. O presidente Xi Jinping conclamou ambas as nações a aprofundar a confiança mútua, expandir a cooperação em todos os setores e defender conjuntamente seus interesses nacionais. Ele também destacou a importância da solidariedade com o Sul global e o compromisso conjunto com o que chamou de verdadeiro multilateralismo. E isso é muito importante. Ele diz verdadeiro multilateralismo, o que é uma crítica às instituições globais dominadas pelo Ocidente, é claro. Em suas palavras, a relação China-Rússia não é apenas uma parceria. Ele não a vê como uma parceria. Parece que para ele isso é pedra em regard à estabilidade global.
Por sua vez, Volodin reiterou que a Duma Estatal da Rússia está totalmente alinhada com o consenso no início deste ano entre os dois líderes. Ele também prometeu fortalecer a cooperação legislativa e garantir que o relacionamento bilateral continue a crescer. Volodin reforçou o tema histórico, que, naturalmente, foi o ponto central da reunião. Ele lembrou ao público que China e Rússia lutaram lado a lado há 8 décadas para derrotar o fascismo e que agora devem trabalhar de mãos dadas para honrar esse legado e construir um futuro melhor. Quero celebrar este ano sagrado para nós, o 80º aniversário da nossa vitória, porque é uma vitória comum e estamos unidos. Portanto, junto com a China, celebramos o aniversário da nossa vitória. Este encontro é mais do que uma cerimônia diplomática. É uma reunião muito importante, e analistas apontam que a recepção de alto nível a Volodin é, na prática, um começo, um prelúdio para a participação fundamental da Rússia na próxima cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que está marcada para acontecer na China, de 31 de agosto a 1º de setembro. Essa cúpula provavelmente também coincidirá com a comemoração do 80º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial pela China, em 3 de setembro. Segundo especialistas chineses, ambos os eventos vão além da simples lembrança. Tratam-se de defender a história contra o revisionismo. Nos últimos anos, China e Rússia têm se manifestado cada vez mais sobre o que consideram uma tendência preocupante no Ocidente: o revisionismo histórico promovido pelo Ocidente. A França estava comemorando, de verdade. Todos eles estavam comemorando. O único que não comemora são os Estausulés. E fomos nós que vencemos a guerra. Sem a gente, todos vocês estariam falando alemão agora. Talvez com um pouco de japonês misturado. Eles argumentam que isso inclui esforços para minimizar e distorcer os papéis da União Soviética e da China na derrota do fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista de Pequim, tal revisionismo não é apenas ofensivo, é perigoso. Ele corrói a ordem internacional do pós-guerra, que foi construída sobre as cinzas do fascismo, e mina a legitimidade dos países que mais sofreram com aquela guerra, ou seja, a União Soviética e, claro, a China. Um artigo recente publicado pelo PLA Daily acusou publicamente algumas potências ocidentais de manipular a história para manter a dominação global. Segundo esse texto, ao reescrever a história, essas potências tentam desestabilizar a base moral da ordem mundial atual. O Ministério das Relações Exteriores da China chegou a responder diretamente a relatos de que o Japão estaria pressionando outros países a não comparecerem aos eventos comemorativos de 3 de setembro em Pequim. O Ministério Chinês esclareceu que as nações que realmente apoiam a paz e a verdade histórica não deveriam ter objeção em homenagear aqueles que lutaram e morreram na guerra contra o fascismo. Mas o que tudo isso significa para o mundo? Para a China e a Rússia, trata-se de uma declaração de propósito: respeitar sua memória histórica comum, defender seu legado histórico, fortalecer a cooperação e também apoiar um sistema internacional multipolar e mais equitativo. Essa narrativa também se reflete em suas iniciativas diplomáticas mais amplas. Com mais de 20 nações e 10 organizações internacionais esperadas, a próxima cúpula da OCS pode ser um ponto significativo na redefinição do cenário geopolítico global. Entre os participantes previstos estão o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, e, claro, o presidente Putin. Esta será a 5ª vez que a China sediará a cúpula da OCS, e tudo indica que será a mais ambiciosa até agora. A mídia ocidental já está prestando muita atenção, aliás. A Bloomberg, por exemplo, observou que o alinhamento crescente entre China, Rússia e agora Índia envia uma mensagem muito poderosa diante do aumento da pressão dos Estados Unidos. Mas do ponto de vista de Moscou e Pequim, o objetivo não é confrontar Washington, não se trata de confronto, e sim de equilíbrio.
Especialistas chineses argumentam que a dominação ocidental da ordem internacional atual levou a uma profunda desigualdade global e instabilidade. Assim, em sua visão, a cooperação entre China e Rússia, juntamente com plataformas como a OCS e o BRICS, oferece uma visão alternativa. Uma estrutura alternativa, baseada no desenvolvimento compartilhado, respeito mútuo e, claro, soberania. A soberania está no centro dessa estrutura alternativa. Agora, existem desafios, mas a necessidade de reajustar a ordem global é bastante clara. No final, a reunião entre Xi e Putin não foi apenas sobre laços bilaterais. Foi sobre sinalizar a próxima fase de um mundo em transição para a multipolaridade. Foi uma mensagem tanto para aliados quanto para adversários de que China e Rússia estão prontas para liderar, e liderar não por meio da dominação, mas por meio da parceria, do legado e de uma determinação em resistir ao apagamento histórico. Então, acredito que essa foi uma reunião muito importante e, definitivamente, um sinal para o mundo inteiro de que a multipolaridade está surgindo. Muito obrigado por assistir. Por favor, mostre seu apoio, dê um like neste vídeo, considere compartilhá-lo e inscreva-se no YouTube, Substack e Patreon. Nos vemos em breve. Cuide-se. I'll see you back here soon. Take care.